É inadmissível e absolutamente intolerável a total ausência de respeito pelo povo, pela soberania nacional e pelo regime democrático. Os órgãos democráticos do Estado não podem colocar-se ao serviço de estratégias alheias contra o próprio povo, traindo. Perante isto, não podemos deixar de fazer dois fortes alertas e exigências. A primeira é esta: será que está em preparação uma revisão da Constituição da República tipo golpe de Estado? Estamos em campanha eleitoral e os partidos têm que clarificar as suas posições sobre esta importantíssima questão. Têm que dizer, alguns já começaram a clarificar, mas é essencialmente os que nada dizem, que têm que clarificar qual é a sua posição perante a interpretação da Constituição da República como quadro de valores, de princípios, de direitos que não podem ser submetidos a nenhum acordo feito com a Troika ou com outra Troika qualquer. O segundo aspecto é que os programas dos partidos que se comprometem com as medidas da União Europeia, Fundo Monetário Internacional, não podem deixar de forma clara, apresentarem aos portugueses esse compromisso. Se assinarem, ou melhor, reformulando, camaradas, nós não podemos permitir um cenário que parece estar já a desenhar-se, que é os partidos da tal Troika Nacional que estão a assumir compromissos extremamente penosos para os portugueses, fazerem de conta e apresentarem ao país programas eleitorais em que aquilo não consta. Não! Os seus compromissos têm que ser apresentados e têm que ser claros. Só é possível um pronunciamento dos portugueses em consciência se isto se tornar claro. E nós não podemos deixar que andem a fazer manipulações. As eleições de 5 de junho não podem transformar-se num plebiscito apenas para escolher quem vai aplicar medidas que já estão decididas e ainda por cima dizendo aos portugueses que isso não faz parte dos seus programas eleitorais. Não pode! E é por isso, camaradas, que nós estamos desafiados a fazer desta campanha eleitoral um tempo de colocação de questões, de colocação de conteúdos e de reivindicações para não sermos, como diz o povo, comidos no dia 5 de junho. É preciso participar, votar para mudar de políticas, não deixarmos que os outros decidam por nós. E é preciso usarmos o voto lutando pelo futuro do nosso país e dos seus trabalhadores numa escolha coerente e livre de quem nos vai representar na Assembleia da República, órgão de cuja representação sairá o novo governo. Esta campanha eleitoral, camaradas, e perdoem-me a insistência, é de uma enorme exigência neste plano. Nós temos que introduzir conteúdos sociais, reivindicações, mas também trazer para a clarificação do povo todo o conteúdo que está aí a ser desenhado para o nosso futuro. Portugal tem de agir dentro da União Europeia cumprindo os seus deveres, mas essencialmente, como é nossa obrigação, defendendo os nossos interesses. E nós sabemos que só a mobilização e a participação dos povos pode dar um novo rumo a uma União Europeia que abandonou a solidariedade, que abandonou a harmonização social no progresso, que impõe políticas colonialistas aos países mais frágeis, que está em degradação e em possível desagregação. Dizia eu, nós sabemos que só é possível que impedir que isto se agrave e mudar de rumo se houver mobilização dos trabalhadores e dos povos em cada país e no seu conjunto.
É preciso uma mudança que garanta o princípio da igualdade entre Estados e a sua cooperação em pé de igualdade. É preciso uma mudança em que, na União Europeia, o objetivo da convergência real e da harmonização social no progresso sejam a referência central do projeto. Camaradas, a nós compete-nos o que há que ser feito no nosso país. É agir, como disse, defendendo os nossos interesses neste contexto europeu, mas exigindo um projeto de desenvolvimento para o país e novas relações do nosso país com países terceiros, porque se nós nos ligamos, se nos deixamos dependentes desta política velha, caduca, mas acima de tudo, de ortodoxia neoliberal absoluta, Portugal não tem saída. E nós, como eu referia, temos uma longa história e sabemos e saberemos encontrar o nosso rumo. Isso tem causas irresponsáveis e nós não permitiremos que sejam ignoradas. Foram as políticas dos sucessivos governos do PSD, do PS e do CDS, bem como as práticas e negócios dos detentores de poder económico e financeiro, que em nome de uma falsa modernização desindustrializaram o país, fragilizaram a agricultura e as pescas, fizeram uma utilização mais que duvidosa dos fundos comunitários, criaram uma teia de parcerias público-privadas e negócios escandalosos de fornecimento de serviços ao Estado, de gestão de recursos, de derrapagem dos orçamentos das obras públicas, tudo isso que suga os recursos do Estado. Os recursos do Estado não são esgotados pelos excessos do valor do abono de família ou das prestações sociais ou do subsídio de desemprego. É por isto que eu acabei de dizer. O déficit público não passou de 3% em 2008 para 9% em 2009 por causa desses valores ou dos salários, dos valores dos subsídios sociais ou das prestações sociais ou por causa dos salários da administração pública. Não! Foi pelos muitos milhares de milhões de euros que foram metidos nos BPNs, no setor financeiro, nos grandes grupos económicos. Essa é que é a causa do déficit. E camaradas, já agora lembremos também que o endividamento externo que tentam meter na cabeça do povo, que é o resultado do Estado ter andado a gastar mais para servir, para prestar os direitos sociais ao povo. Não! A maioria do endividamento externo é dívida do setor privado, dos grandes grupos económicos, é dívida privada e isto tem que ser devidamente clarificado no país. Camaradas, é caso para dizer, quando nos dizem que isto é inevitável, então não era possível um outro caminho? Então não era possível que em vez destes gastos, houvesse um combate objetivo à corrupção, ao compadrio, à economia clandestina? O que é que nos impediu? Qual a determinação comunitária ou qual a determinação mundial que nos impede de políticas sérias, de políticas de melhor distribuição da riqueza, de políticas de mais apoio às pessoas em vez de servir o capital? Nada! Ou seja, não falta possibilidade de haver alternativas concretas. E é isso que nós hoje aqui vimos dizer. Vimos dizer, partindo de uma concepção muito clara, é que se não reagirmos, cada vez o buraco é maior e, portanto, temos que agir e não nos podemos atrasar. É tempo de dizer basta a um conjunto de maldades que nos fazem, com o aumento do desemprego, da precariedade, que atinge a juventude de uma forma absolutamente inconcebível e inaceitável. É tempo de lutar contra
a revisão da legislação laboral e pela melhoria dos salários, porque é indispensável melhorar o nível de vida médio dos portugueses. É tempo de lutarmos de forma mais determinada pela saúde, pelo ensino, por prestações sociais justas, por bens essenciais acessíveis para todos. É tempo de acelerarmos a luta contra as privatizações e contra mais impostos cegos que nos querem impor. E exigirmos mudança. E a mudança é o oposto que eles fizeram. Ou seja, agora no imediato, voltarmos para a exigência da renegociação da dívida. Que o prazo para o abaixamento do déficit público seja alterado, porque nada justifica aquele prazo que nos estão a impor, é apenas para nos roubarem. Que as taxas de juros que temos que pagar não sejam taxas de especulação, mas taxas justas, como pagam os países que não estão debaixo destas pressões. É exigirmos a dinamização do investimento. E para isso, uma coisa é fundamental, é rever as políticas de crédito, e a banca não pode continuar a ser apenas um sugadouro dos lucros, do trabalho e das pequenas e microempresas a favor dos grandes acionistas da banca. Tem que estar ao serviço do investimento e do desenvolvimento. É, como viemos lutando, apostar na produção nacional. Produzirmos na agricultura, nas pescas, no setor mineiro, em setores diversos de serviços, evitando importações. É incrementando apoios efetivos ao emprego e valorizando a contratação coletiva. Nós precisamos, e esta central, a CGTP, que tem dentro de meses o seu congresso, aqui assume o compromisso de fazer em torno da revitalização da contratação coletiva, desse extraordinário instrumento de garantia de direitos dos trabalhadores, uma batalha decisiva para a reconstrução de solidariedades e, em particular, para dar melhores condições às jovens gerações. Nós temos que defender os direitos dos trabalhadores e a contratação coletiva é a arma fundamental que temos e vamos revitalizar. E não vamos deixar de destruir as funções sociais do Estado. Vamos lutar com todo o empenho para que haja mais solidariedade e haja um futuro melhor para os portugueses. O tempo, camaradas, é de combate a silêncios, a medos. O tempo que vivemos é de forte afirmação de protesto. Exige-se um grande esforço, um esforço de unidade entre os trabalhadores, de forte unidade sindical em torno de conteúdos concretos que interessam a todos e ao país. Exige-se, e a CGTP está empenhada em construir as alianças sociais, as dinâmicas sociais e políticas mais positivas para dar resposta aos problemas. Vamos ao combate pela verdade na identificação dos problemas, pelo esclarecimento, pela solidariedade, construindo relações de forças mais favoráveis aos trabalhadores com a sua participação a partir dos locais de trabalho, usar a organização sindical nas empresas, nos serviços, porque é aí que nós alteraremos as relações de forças a favor dos trabalhadores e construiremos dinâmicas de futuro. Vamos transformar sentimentos de injustiça, de indignação e até desespero em protesto organizado, com o qual se constrói a esperança e a confiança no futuro. É por estas exigências e contra as medidas que nos querem impor que hoje aqui vos anunciamos, camaradas, que os órgãos da Central decidiram convocar os trabalhadores e as trabalhadoras portuguesas, os jovens, os pensionistas, os reformados, para uma ampla participação em duas grandes manifestações a 19 de maio, já dentro de 2 semanas, uma aqui em Lisboa e outra no Porto.
O futuro é de esperança. A esperança constrói-se e, acima de tudo, com unidade, com empenho coletivo. Viva as trabalhadoras e os